Nós vamos então passar ao Ministério da Palavra agora, e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 19. Enquanto você localiza, eu quero lembrar que nesse mês de abril estamos dando ênfase à redenção de Cristo. No primeiro domingo preguei sobre o propósito da regeneração. Quando pedi isso, fomos regenerados para uma viva esperança, para a salvação que há de se manifestar no tempo do fim. E a ideia, a partir da primeira mensagem, foi falar não apenas do que Cristo fez por nós, mas daquilo que nós precisamos fazer por Ele, né? A retribuição de gratidão, o compromisso da nossa parte. E seguindo essa linha, no domingo passado, eu preguei uma mensagem aqui intitulada Não Mais Olhar Atrás. Estamos falando de uma decisão firme que não pode comprometer aquilo que o Senhor fez por nós. E hoje eu vou ampliar esse entendimento com a abordagem que vem dentro do mesmo trilho, mas uma roupagem diferente, uma perspectiva complementar. E eu tenho certeza que é uma mensagem importantíssima. Talvez, depois de ter ouvido, a mensagem do Evangelho que fez diferença, que levou você à conversão, essa seja uma das mensagens mais importantes que o cristão, aquele que já é convertido, precisa ouvir. Então vamos lá, Evangelho de João, capítulo 19, nós vamos ler a partir do versículo 4 até o versículo 12. Esse é apenas um pedaço do julgamento de Jesus diante de Pilatos. E o texto diz assim: Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: eis que eu apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e Pilatos lhes disse: eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifique, crucifique. Pilatos repetiu: levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado. Guarde essa frase: ainda mais atemorizado. E entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: você não me responde? Não sabe que tem autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo. Mas os judeus gritavam: se você soltar esse homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Eu quero tomar esse texto, depois você pode, com calma, perceber a todo um contexto. Essa cena que está sendo narrada começa no capítulo 18, na descrição do Evangelho de João. Mas esse pedaço me apresenta a visão que eu quero usar como base da nossa reflexão e que vai nos ajudar a estabelecer o nosso trilho. E principalmente, eu quero tomar essa frase, essa afirmação do final do versículo 11, quando Jesus diz: por isso, quem me entregou ao Senhor, estou usando aqui a Nova Almeida atualizada. A maioria das versões mais antigas diz: quem me entregou a ti, maior pecado tem. Aqui, a frase é: pois quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. A NVI diz: quem me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Essa ideia de um pecado maior é justamente a que eu quero explorar aqui. Mas antes de trabalhar o conceito, de tamanho de pecado, acredito que a gente precisa iniciar isso com uma reflexão. De quem Jesus está falando? Quando ele diz: quem me entregou a ti? Porque não adianta a gente tentar deduzir o que é esse pecado maior sem entender a quem Jesus se refere, Porque se a gente errar o alvo de a quem ele se referia, então nós podemos fazer uma análise que vai ser comprometida se ela não carregar exatidão. E há um desafio: a maioria dos estudiosos não tem um consenso sobre isso. Porque nós sabemos que o ponto de partida que leva Jesus chegar até Pilatos e ao julgamento, eu vi, quando cursava o ensino médio, um professor de direito dizendo que, na verdade, o julgamento de Jesus diante de Pilatos não foi um julgamento, foi uma farsa. Mas o que quer que seja, tenha se conduzido de forma correta ou não, porque Pilatos está dizendo: eu não acho nele crime, mas ele está debaixo de uma pressão de agradar a César, e ele acaba entregando um inocente à morte, muito mais para manter as aparências, para acalmar um povo que estava assim, era uma
panela de pressão, aquela situação que ele tinha que administrar em Jerusalém, na Judéia, como governador romano, mas deixando de lado a questão do julgamento em si. Vamos voltar nesse quem entregou, depois eu volto em Pilatos. Quem é essa pessoa? Nós sabemos que o ponto de partida que deu início a isso tudo foi a traição de Judas. Agora, Jesus sabe disso. Pilatos não sabe disso, né? Como é Jesus falando, pode ser que Jesus esteja se referindo a Judas. Na perspectiva de Pilatos, a gente enxerga uma outra coisa. Em João 18, 35, como eu falei, né, o cenário vem se desenrolando e nós fomos quase que para o final da conversa. Pilatos, em João 18, 35, diz para Jesus: a sua própria gente, em outras palavras, seu povo, e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. Então, não há um consenso entre os estudiosos, né? Fica se perguntando, Jesus está falando de Judas, que foi por causa dele, né? Porque Judas o entregou ao Sinédrio, o Sinédrio o entregou a Pilatos. Agora, como no discurso de Pilatos, Pilatos não sabe de Judas, não mencionou, está falando do povo, está falando dos principais sacerdotes, fica aquela discussão. Quem é essa pessoa que Jesus está falando? E a razão pela qual não há um consenso é porque, de acordo com as informações que nós temos no Evangelho de João, não se dá para ter certeza de quem ele está falando. Então acredito que a maneira correta, honesta, né, de analisar o texto é considerar as três opções. Porque tirando Judas, né, tirando os principais fariseus e o povo de Israel de uma forma geral, ninguém mais cabe nessa declaração. Então a pergunta, para se entender essa aplicação, a pergunta a ser feita é: existe algo que Jesus está falando que se encaixe tanto para os três grupos, né? Judas, os principais líderes religiosos, sacerdotes e o povo de Israel? Sim, há uma aplicação e uma interpretação que não apenas serve para os três, como também ela vai sendo respaldada ao longo da Bíblia. Então, eu quero tomar essa frase de Jesus que destaca: quem me entregou a ti, maior pecado tem, para ressaltar em primeiro lugar, a Bíblia fala de pecados distintos. Eu não sei você, mas quando criança eu aprendi na escola bíblica dominical que não existe pecadinho e pecadão. E eu descobri que existe pecadinho e pecadão. É lógico que quando falamos a respeito de salvação e da necessidade do homem de salvação, isso não faz muita diferença. Quando falamos de pecado, há. E esse vai ser o primeiro ponto que eu vou explorar aqui hoje. A segunda coisa é que nós precisamos entender que a Bíblia nos torna responsáveis pelos nossos atos. Isso também vai ser destacado. E, em terceiro e último lugar, que é a ideia central da mensagem, é entender que é possível recuar em relação à fé e à salvação e aquilo que Deus nos deu. Mas antes de estabelecer esse trilho, nós precisamos olhar para Pilatos. Então vamos voltar novamente a Pilatos. Quando Jesus está dizendo: quem me entregou a ti, maior pecado tem, Jesus está dizendo a Pilatos: você está pecando. Mas quem fez com que eu chegasse às suas mãos e ao seu julgamento tem um pecado maior do que o seu. Depois nós vamos explorar a responsabilidade de Pilatos nisso tudo. Mas agora eu quero pegar a ideia de maior pecado. Agora, se quem entregou a Jesus a Pilatos cooperou, foi de alguma forma cúmplice com a execução de Pilatos, por que é que o pecado de Pilatos é menor do que quem entregou? A palavra de Deus nos dá uma informação a respeito da situação de Pilatos diante do julgamento. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 8, Paulo, falando da sabedoria divina, diz: nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Pilatos está entre os poderosos, né? Os líderes, o que tinha poder de decisão e optou pela crucificação de Jesus. Mas a Bíblia diz: se tivesse conhecido a sabedoria divina, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então, uma das coisas ligadas a Pilatos nessa situação é a ignorância. Ele não tem o mesmo nível, a mesma dimensão de conhecimento
que quem entregou a Jesus a ele tinha. A nação de Israel tinha promessas muito claras a respeito de um Messias. Haviam muitas profecias, havia uma expectativa muito grande. A Bíblia, fala a respeito de uma mobilização antes dos dias de Jesus, de um tal Teudas, que conseguiu muitos discípulos, seguidores, porque havia uma expectativa da manifestação desse Messias. Jesus aparece num cenário, onde não só a expectativa, o conhecimento das profecias, mas realizando milagres que nunca antes foram vistos. Quando você olha para o Velho Testamento, há muitos milagres, mas milagres de cura, muito poucos. Nós vamos ver, por exemplo, um Eliseu ministrando cura a Naamã, que estava leproso. Você tem mulheres que não podiam ter filhos, que tiveram essa condição revertida, mas muito poucas manifestações. De repente, Jesus vem num ministério, tocando as massas, operando milagres para milhares e milhares de pessoas. O Evangelho de João termina dizendo, se todos os milagres que Jesus operou fossem registrados, ele diz, eu penso que nem no mundo todo caberiam os livros. Há declarações, o próprio João retrata isso de alguém dizer, nunca se ouviu que alguém antes tenha aberto os olhos de um cego. Nós não podemos imaginar a passagem de Jesus mesmo para um descrente como algo irrelevante. Ele chacoalhou aquela cidade e as regiões de uma forma como nunca havia acontecido. Os discípulos no caminho de Emaús, quando estão conversando com Jesus, sem saber que é ele, que se faz passar por um estranho, eles olham para ele e perguntam, será que você é o único que não sabe das coisas que aconteceram em Jerusalém desses dias? Em outras palavras, ele estava dizendo, não se fala de outra coisa. Agora, o que nós precisamos entender é que a palavra de Deus é muito clara em dizer que os principais sacerdotes o entregaram por inveja. Não era mera e simplesmente uma incapacidade de reconhecer quem era. Era uma decisão de, conhecendo as promessas, conhecendo o cenário, vendo em Jesus o cumprimento das promessas, ainda assim, com todo o conhecimento que tinham, o rejeitaram. Isso cabe para a nação de Israel, isso cabe para os principais líderes religiosos, isso cabe para Judas. Que de todos esses, nessa separação que fizemos das três possibilidades, foi quem mais conheceu o Senhor, andou ao seu lado, operou milagres com ele, não apenas o viu operar, foi exposto a um nível de ensino profundo e depois simplesmente o traiu. Portanto, a ideia que eu encontro comum a esses três grupos e alinhada com o restante das Escrituras é que Jesus está classificando como o maior pecado, conhecer a Deus e retroceder. Então eu vou começar construindo essa ideia dos diferentes tipos de pecado. O próprio Jesus fez essa distinção quando fala de um pecado maior. Mas eu gostaria que a gente pudesse olhar para esse assunto em duas óticas distintas. Provavelmente, quando me ensinaram que não há diferença entre tamanho de pecado, pecadinho e pecadão, quando era criança, é para nos fazer entender que Isaías 59 diz que os nossos pecados, nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e não importa o tipo de pecado cometido, eles nos desconectam de Deus. Eu já tive muitas vezes o cenário se repetindo de estar pregando o Evangelho a alguém e dizer, olha, você precisa se arrepender, Cristo morreu pelos seus pecados, e a pessoa dizer, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero. Quase como assim? As outras coisas são irrelevantes. Mas Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz que quem tropeça num ponto da lei, tropeçou em todos. Então quem mente, ainda que não tenha matado ou roubado, ele está tropeçando em todos os pontos. Além de que, o problema do homem, quando a Bíblia diz todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, não diz respeito apenas a ações, mas a uma questão de natureza. O homem nasce pecador. Agora, quando se fala da necessidade de salvação, é lógico que não há distinção do tamanho do pecado. Todos precisam do perdão, da redenção e da obra de Cristo. Agora, isso não significa que quando falamos do relacionamento com Deus e com as pessoas, que os pecados são todos iguais. Só falando no nível horizontal. Se eu mentir para alguém, eu posso no dia seguinte me arrepender e contar a verdade. Não só admitir que eu menti, mas ainda contar qual era a verdade. E eu consigo me retratar. Mas se eu matar alguém, eu não tenho como consertar essa situação no dia seguinte nem depois. Agora, essas consequências não são diferentes apenas no nível horizontal. Elas também impactam o nosso relacionamento com Deus de uma forma diferenciada. Essa ideia de um pecado maior, ela já vem sendo construída desde o Velho Testamento. Eu quero tomar 3 textos do Antigo Testamento para te apresentar isso, falando da questão de consequências do pecado. O primeiro deles está em Êxodo 32, versos 30 e 31, que diz, no dia seguinte, Moisés disse ao povo,
vocês cometeram um grande pecado. Qual é o contexto onde ele vai falar isso? No tempo em que ele está os 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, recebendo de Deus as revelações, a lei que seria apresentada ao povo. Eles viraram as costas para Deus, fizeram para si um bezerro de ouro e imediatamente trocaram de Deus. Moisés diz, vocês cometeram um grande pecado, agora porém subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Um segundo texto, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 17, diz, era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Aqui a Bíblia está falando dos filhos de Eli, que também eram sacerdotes. E a expressão traduzida na Nova Almeida atualizada como muito grave vem em outras expressões, em outras traduções, era muito grande o pecado desses moços. Segundo Reis, capítulo 17, versículo 21 diz, pois quando ele separou Israel da casa de Davi, e eles fizeram de Jeroboão, filho de Nebate, o seu rei, Jeroboão levou Israel a abandonar o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Esse terceiro exemplo fala da época do reino dividido. Nós temos o reinado de Saul. Depois Davi é levantado por Deus no lugar de Saul e o Senhor faz uma promessa que a sua linhagem permaneceria reinando e governando. E também faz uma promessa de que da linhagem de Davi viria o Cristo. Mas a gente tem depois de Davi o reinado de Salomão. E na sequência, quando vem Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, o reino se dividiu. 10 tribos formaram o reino do norte, que passaram a ser governadas por esse Jeroboão mencionado aqui. E apenas 2 tribos, Judá e Benjamim, formam o reino do sul ou de Judá, enquanto as outras 10 compunham o reino de Israel. A Bíblia está dizendo que nesse momento, Jeroboão levou Israel a abandonar o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Qual é a ideia quando você vai ler o relato bíblico? Jeroboão agora tem 10 tribos com ele, mas o templo está em Jerusalém, que era a capital de Judá. Toda a prática espiritual e religiosa do povo convergia com ele subindo 3 vezes por ano para Jerusalém. Como ele agora governa e consolida uma nação que se separou da outra com uma dependência espiritual. E ele manda que se levante 2 bezerros, não me engano, em Dan e em Berseba, os extremos de Israel, e diz, a partir de agora nós temos um outro Deus, um outro culto, porque ele queria se desconectar de Jerusalém. E aqui a Bíblia está dizendo que ele levou Israel a abandonar o Senhor e a cometer grande pecado. Todos esses 3 exemplos, que usam a expressão grande pecado, está falando de gente que conhecia o Senhor e voltou as costas para o Senhor deliberadamente. O tema da minha mensagem hoje é o maior pecado. E eu quero te apresentar o relato bíblico de que não há pecado maior do que conhecer ao Senhor e voltar as costas para Ele. A segunda coisa que eu quero explorar é justamente isso. Há uma frase que eu venho repetindo muito nesses anos todos aqui da igreja em Curitiba, que conhecer a Cristo não é apenas um privilégio, mas é também uma responsabilidade. Você pode repetir isso comigo? Diga, conhecer a Cristo não é apenas um privilégio, também é uma responsabilidade. Bom, vamos construir essa ideia aos poucos. Algumas pessoas pregam o evangelho só de privilégio, não têm responsabilidades. Outros pregam só a responsabilidade e parece que não existe nenhum privilégio. A Bíblia apresenta as 2 faces, os 2 aspectos, os 2 lados da moeda. Falar só do privilégio do conhecimento de Cristo sem a responsabilidade é uma mensagem incompleta. Falar só de responsabilidade sem privilégio é igualmente incompleta. Agora, há momentos, obviamente, onde em algumas mensagens nós vamos enfatizar mais um do que outro. Mas a soma do conteúdo do ensino bíblico precisa cobrir as 2 perspectivas. Quando nós falamos a respeito de Pilatos, nós percebemos que Jesus está responsabilizando Pilatos. Ainda que ele diga, tem gente que tem um pecado maior do que o seu, porque tem o conhecimento que você não tem, Jesus não está dizendo que Pilatos não pecou. Para que o pecado de outro seja maior do que o de Pilatos, a lógica implica que Jesus está dizendo para Pilatos, você pecou ou está pecando. Agora, como entender isso? Nós temos um desafio
doutrinário enorme. Eu tenho aprendido, né, pela graça de Deus, a transitar no corpo de Cristo e lidar com irmãos de diferentes denominações, de diferentes vertentes teológicas, e todos nós precisamos saber lidar com diferença. Há uma frase dos Morávios, que Wesley citou tanto a ponto de alguns atribuírem a ele. Ele dizia: nas coisas principais nós precisamos ter concordância ou unidade. Nas coisas secundárias, tolerância. Mas no final, ele diz: em tudo, o amor. Né? Esse era um dos lemas que eles carregavam. E na hora de relacionar com o corpo de Cristo, obviamente, há algumas diferenças que se mexem nas questões fundamentais. Por exemplo, se alguém está pregando uma salvação que não é baseada no sacrifício vicário de Cristo, né? Uma salvação que se receba por outro meio, que não seja através da graça, mediante a fé, obviamente não há conversa. O apóstolo João disse: se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, nem mesmo recebam em casa. Não há conversa. Agora, muitas vezes há assuntos que eles são secundários. Quando Paulo aborda questões, por exemplo, a respeito do que se come, de guardar dias distintos ou não, em Romanos 14, ele fala que um não precisa julgar o outro e que dá para conviver com algumas diferenças, embora ele expresse, inclusive, sua opinião e de que lado ele estava em relação àqueles grupos no conflito. Ele fala a respeito de nós andarmos em amor. Então, muitas vezes, quando nos posicionamos a respeito de alguns detalhes, a ideia não é gerar divisão no corpo de Cristo. Mas nas vertentes teológicas principais, existe um grupo que se denomina monergista. Existe um outro grupo que se denomina sinergista. O segundo, como o nome sugere, a sinergia, está falando de interação do homem com Deus. E todas as mensagens de todo o meu ensino está nesse lado sinergista. Os irmãos que falam, né, da monergia, de uma ação mono, única, só do lado de Deus, né, como se tudo dependesse de um ato unilateral de Deus, discordam daquilo que eu vou falar. E minha ideia não é atacar pessoas. Eu tenho transitado no corpo de Cristo, tenho relacionamentos excelentes com gente que pensa de uma forma diferente, são meus irmãos em Cristo, e mesmo que eu discorde nessa área, eles têm muita outra coisa para me abençoar. Mas eu não vou deixar de me posicionar, assim como eles também não deixam, a respeito de questões como essa. Eu não consigo olhar para o fato, e soberania de Deus, providência divina, são assuntos que a igreja tem que falar mais. Mas o conceito dos monergistas, daqueles que apresentam tudo como só Deus agindo, é mais ou menos o seguinte: Deus já decretou, determinou todas as coisas, e os homens estão apenas executando a sua vontade, conhecendo ou não. Eles acreditam que Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição. E eu não posso concordar em absoluto com isso. Até porque a Bíblia diz que Deus deseja que todos se salvem. Se uma hora Ele quer que só alguns se salvem, outra hora Ele quer que todo mundo, já tem bipolaridade. Isso não cabe em Deus. Agora, o que nós muitas vezes não entendemos é a abordagem. Porque quando a Bíblia fala de Pilatos, por exemplo, tem textos que podem sugerir sozinhos, e é por isso que nós sempre temos que analisar o todo, que Deus predeterminou Pilatos para fazer aquilo que ele não tinha a menor chance. Por exemplo, em Atos 4, 28 e 29, os apóstolos que tinham sido presos por pregar o Evangelho, depois foram soltos com a proibição de pregar o nome de Jesus. Eles se reúnem para orar. E nessa oração eles estão dizendo a Deus o seguinte, Atos 4, 28 e 29. Porque de fato nessa cidade, uma menção a Jerusalém, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, esse texto está aqui, está na Bíblia, para fazer o que o teu propósito predeterminou. E quando você pega esse texto sozinho, você olha e diz: pobre Herodes, pobre Pôncio Pilatos, eles não tinham escolha. Mas essa conclusão é só se você olha esse texto sozinho. A Bíblia que não se contradiz, e eu sempre digo que diante de toda aparente contradição, porque a Bíblia não se contradiz, nós temos um desafio de interpretação. Quando o diabo vai tentar Jesus no deserto e diz: lança a ti mesmo do pináculo do templo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem para que te guarde. Jesus responde: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. O que significa também está escrito? Ele diz: você não constrói uma lógica em cima de um versículo em detrimento de outros. E essa é a maneira que o próprio verbo, a palavra encarnada, nos ensina a respeito de interpretar a Bíblia. Então, se eu olho só para esse texto, diz: Pilatos não tinha a menor chance. Ele tinha que executar um decreto divino eterno que ele desconhecia. Se isso é verdade, por que Jesus está dizendo que ele está pecando? Se ele está cumprindo
o mandamento, o decreto eterno de Deus, que vai permitir a salvação de todos, porque que tem que ser adjetivado por Jesus como alguém que está pecando. Não só isso. Mateus nos dá um detalhe que os outros evangelhos não dão dentro do contexto do julgamento. Em Mateus 27, 19, a gente lê o seguinte: estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe, não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Essa mulher tem um sonho. Ela entende que aquilo é relevante. Ela entende, já declara, ele é um homem justo, eu sofri a noite toda. Não se meta, não se envolva nessa questão. Por que a necessidade de uma advertência divina? Não entre nisso, ele está predeterminado a fazer isso. O que nós precisamos entender é a relação de causa e efeito. Muitas vezes para os monergistas, os predeterministas, Pilatos tinha que fazer aquilo porque Deus predeterminou. Eles também deduzem, quando a Bíblia menciona o que Judas fez, dizendo para que se cumprisse a Escritura, porque havia predição, muito tempo antes da existência de Judas, de como ele trairia o Senhor. Alguns acreditam que então, porque a profecia foi dada, agora as circunstâncias se alinham ao que foi falado, para que então se cumpram. Mas o ponto de partida do raciocínio é equivocado. Eles pensam, Deus falou, agora as coisas têm que acontecer porque Ele falou. Mas quase sempre que a Bíblia fala de um Deus que fala antecipadamente, ela destaca a sua presciência, a sua capacidade de conhecer antecipadamente todas as coisas. Então, quando se fala de eleição, que é outro assunto de discussão entre monergistas e sinergistas, nós precisamos entender a mesma coisa. 1 de Pedro 1 diz que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Então, eleição da parte de Deus não significa que não haja livre-arbítrio. Significa que Deus conhece nossas escolhas antes mesmo de fazermos, antes mesmo de existirmos. E baseado na sua presciência, Ele pode avançar e se mover antecipadamente por escolhas que não foram feitas. Romanos 8, 29 diz a mesma coisa. Aos que dantes conheceu presciência, também os predestinou. A predestinação não é um predeterminismo de Deus sem a participação do homem. Ela é baseada no conhecimento de Deus. Então Deus está olhando para Pilatos e está dizendo, eu vou te dar chance para não fazer a bobagem. Eu vou trazer advertência. Eu vou te dar condições de ter discernimento, que você está pecando no julgamento e você sabe disso. Mas o Deus que é capaz de gerenciar todos os atos, mesmo contra eles, antecipadamente diz, já que vão tratar meu filho assim, eu vou me utilizar disso para que ele morra em favor de todos os homens. Dá para entender a diferença? Então, nós precisamos olhar mesmo para Pilatos e entender que a Bíblia o responsabiliza. Ainda que trate do pecado dele como menor do que os outros por falta de conhecimento, e alguns meses atrás aqui eu preguei uma mensagem intitulada Pesados na Balança, e nós mostramos que uma dos aferidores de Deus na hora de nos pesar na balança é o nível de conhecimento. E um texto que citei aqui na ocasião foi Lucas 12, 47 e 48, que diz o seguinte, aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. A gente pega o exemplo que Jesus está dando desses dois servos aqui, é o próprio Jesus falando. E nós temos similaridades e distinções. Similaridades, nenhum deles fez a vontade de Deus e ambos foram açoitados. Distinções, um recebeu mais açoites do que o outro. Por quê? Porque um se rebelou tendo conhecimento e o outro agiu de forma errada por não ter conhecimento. Ainda será açoitado por não ter buscado o conhecimento. Mas aqui nós não temos uma deliberada atitude de rebelião. Então um será punido porque não buscou o conhecimento disponível. O outro será punido mais porque deliberadamente afrontou aquilo que já conhecia. E aí Jesus conclui a lógica dizendo, aquele a quem muito foi dado, o que envolve conhecimento, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Isso significa que culto após culto, reunião após reunião, onde estamos ministrando a palavra, nós estamos aumentando o peso de responsabilidade sobre sua vida. Outro dia um irmão falou, não venho mais. Falei, pode ser punido pela ignorância. Né? Aí ele falou, mas vou ser menos punido. Eu falei, se você insistir em não fazer a vontade do Senhor, se tiver conhecimento e fizer a vontade do Senhor, não só não será punido, como vai ter galardão. Eu falei, o que te parece mais interessante? Quando
eu olho para as Escrituras, eu percebo um claro ensino, vou desenvolver essa ideia em terceiro e último lugar daqui a pouco. É a ideia de que retroceder, depois de conhecer o Senhor, nos leva à condenação. Hebreus capítulo 10, do versículo 35 ao 39, diz assim: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agrada. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. O que é que a palavra de Deus está dizendo? Que eu e você não podemos perder a confiança, a nossa fé. Quase sempre que eu entro no assunto de perda de salvação, isso gera desconforto para alguns grupos que creem e pregam o contrário. E outro dia alguém me falou, não gosto quando você fala de perda de salvação. Eu falei, então vamos mudar o nome, perda da fé. Porque eu falei, o ponto é esse. Ah, mas eu fui salvo pela fé, mediante a graça. É verdade, você entra pela fé. E o que eu vou mostrar daqui a pouco, terceiro e último lugar, é que você precisa da mesma fé para permanecer dentro daquela salvação que você entrou pela fé. Você não pode achar que fé é requisito apenas para entrar e que depois que entrou está garantido, você joga ela fora. A Bíblia está dizendo, não perca a confiança de vocês. Ela tem grande recompensa. Alguns dizem, não, essa é confiança sobre trabalho. A recompensa aqui é galardão, não é salvação. Olha o final e a conclusão dos versículos que nós lemos. Ele fala de gente que retrocede para a perdição e outros que pela fé determinam a conservação da alma. 1 de Pedro 1 fala a respeito do objetivo final da nossa fé, que é a salvação da alma. É para isso que estamos crendo. Então, pela fé, nós preservamos a nossa alma, a salvação da alma. Mas os que retrocedem voltam à perdição. E eu quero te mostrar que não apenas é possível retroceder, mas que esses que perdem a fé, ou que, numa outra linguagem de Paulo, naufragam na fé, caem da graça, eles estão numa situação pior do que a de quem nunca conheceu o Senhor Jesus. 2 de Pedro, eu vou pedir para projetar esse texto. Alguns lugares, quando eu toco no assunto, alguns me olham com a cara de, isso está na Bíblia. Então eu quero que todo mundo veja que está. Você que está aí com a sua própria Bíblia, pode abrir na sua versão, se preferir. Você que nos acompanha pela transmissão também, mas o texto vai aparecer aí na tela. É 2 de Pedro, capítulo 2, de 20 a 22. O texto sagrado diz assim, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, fica claro para você que está falando de gente que se converteu, escapar das contaminações do mundo através do conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim está muito claro. Ele diz, se deixem enredar de novo, ser presos pelo pecado como anteriormente eram, e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Um crente que retrocede está numa condição pior do que a de incrédulo, a posição onde ele estava antes da sua conversão. Verso 21. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Agora vamos pensar aqui junto. Como alguém de quem a palavra de Deus está dizendo, seria melhor não ter conhecido o caminho da justiça do que conhecer e voltar atrás, como é possível conciliar a ideia de que não há perda de salvação? Se nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, estariam salvos? Não. Mas agora a Bíblia diz que a condição é pior do que a de um incrédulo, era melhor não ter conhecido do que conhecer e voltar atrás, mas com a diferença que nós estamos com a eternidade garantida. Inúmeros textos da Bíblia nos fazem entender que a salvação é um processo. Paulo escrevendo aos Filipenses diz, desenvolvei a vossa salvação. Ela não é apenas um ato unilateral da parte de Deus, envolve a nossa resposta e é progressiva. Eu não falo de perder a salvação como alguém perde uma moeda no bolso furado de uma calça e acorda no dia, meu Deus, o que aconteceu com a minha salvação? Foi embora. A Bíblia está falando de gente que tem um posicionamento deliberado de voltar atrás, depois de ter o conhecimento do Senhor. Olha o verso 22, para concluir. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro. O cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Deus usa uma ilustração que todo mundo conhecia muito bem.
de 2 animais voltando a sujeira de onde foram tirados. Esse é o retrato de alguém que se converteu e que se desvia. Agora, o que nós precisamos entender é que o que Jesus está declarando sobre um pecado maior está alinhado com todas as declarações do Antigo Testamento, de que voltar as costas para Deus é sempre chamado de um grande pecado. Está alinhado com o que o Novo Testamento ensina, de que depois de conhecê-lo, voltar atrás é um pecado pior do que o de não conhecê-lo. Isso precisa trazer ao meu e ao seu coração temor, no sentido de que a gente não banalize o compromisso. Bom, já que entramos no assunto, vamos concluir em terceiro e último lugar o que a Bíblia ensina sobre não comprometer o que nós recebemos de Deus, a salvação. Nós falamos antes do texto de Hebreus 10 sobre não perder a confiança. Outro dia alguém falou, não, pastor, eu não consigo entender como o senhor prega uma salvação, que é pela fé, não é pelo mérito. É uma manifestação da graça mediante a fé, e depois a gente perde isso pelo comportamento. Eu falei, não olhe o comportamento. Olhe o comportamento como uma extensão da sua fé ou da sua falta de fé. Eu falei, deixa eu te dar um exemplo. Quando Jesus conversa com Pedro, lá em João 21, e pergunta para ele por 3 vezes, Pedro, você me ama? E Pedro responde que sim. O Senhor nas 3 vezes diz, apacenta as minhas ovelhas. O que é que Jesus está dizendo? Que o requisito básico para entrar no ministério e cuidar daqueles por quem Cristo te doou é que nós o amemos. Então, Pedro, você me ama? Amo. Certeza você me ama? Sim. Certeza mesmo, Pedro? Sim. Então você está dentro, tem o requisito. Agora, significa que se tivesse o requisito para entrar, depois não importa o que você faz, não vai mais sair? Não. Em Apocalipse 2, falando com o anjo, o mensageiro, o líder, o pastor da igreja de Éfeso, Deus diz, eu tenho contra você que você perdeu, abandonou o primeiro amor. E aí o Senhor vai dizer, se você não se arrepender, eu tiro de você o candeeiro, a igreja que eu lhe confiei. Ou seja, se para entrar tinha que ter amor, agora que está dentro, você acha que pode jogar o amor fora, que é requisito? Ele disse, se você não restaurar isso, eu pego de volta o ministério que eu te confiei. A mesma coisa quando a Bíblia fala das qualificações do ministro. O bispo tem que ser irrepreensível, o marido de uma só mulher, criar os filhos de forma exemplar. A lista vai lá, são qualificações necessárias. Agora, Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão para não venha a ser desqualificado. Quer dizer, a qualificação que foi necessária na hora de entrar precisa ser mantida depois. É a mesma coisa em relação à fé. Como que alguém entra na salvação pela fé e depois simplesmente joga a fé fora, mas não perde aquilo que a fé exige, né, como requisito necessário. Agora, a parte boa é que eu e você, para ficarmos firmes, não precisamos apenas de esforço. Alguém outro dia falou, não, se o senhor está falando de perda de salvação é porque não entende a graça. Falei, ou você não entendeu. Você acha que a graça banalizou a própria salvação que ela oferece. A mesma graça oferece recursos para que a gente não comprometa aquilo que a graça já iniciou na nossa vida. Paulo diz aos Filipenses, aquele que começou em vós a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se eu pensasse como um monergista da ação unilateral, eu não preciso fazer nada. Deus começou, Ele faz tudo sozinho, Ele vai terminar. E se alguém caiu, é porque Ele resolveu não terminar na vida daquela pessoa. Mas todo o ensino bíblico coloca a responsabilidade no homem. Jesus diz, o que perseverar até o fim será salvo. Não é apenas quem determinou que Deus determinou que seja salvo. Ele está dizendo, você tem que interagir. E o que eu estou tentando fazer aqui não é de forma alguma banalizar a salvação. Ganhou e perde, né? Como eu disse, tem gente que vai para o outro extremo. Se por um lado alguns pregam só o privilégio, não tem responsabilidade, outros pregam só a responsabilidade sem nenhum privilégio. Eu conheci determinados grupos cristãos, principalmente no círculo pentecostal, que o cara parece que tem que converter de novo todo dia. Não é disso que nós estamos falando. Mas assim como eu dei o exemplo semana passada, de que se a noiva entra no casamento já não prometendo compromisso, ela está banalizando o próprio matrimônio. Eu acredito que não podemos pensar de forma diferente em relação à salvação. Estou casado com Kelly há 25 anos, eu nem esperei o dia do casamento para fazer um voto de fidelidade. Porque se eu banalizar isso, eu estou banalizando a instituição criada por Deus. E quem tenta defender o crente viver de uma forma descompromissada, ele é que está banalizando a salvação.
Quando Deus diz no Apocalipse, guarda o que tens para que ninguém tome o que é teu. Deus está pedindo que eu e você valorizemos e não que a gente banalize a salvação. É justamente entender a sua importância que permite que eu e você não viremos as costas em nenhum momento. Então Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira e eu guardei a fé. Se a fé não pode se perder, porque Paulo está se orgulhando de ter guardado. Por que o livro de Hebreus diz, não percam a confiança de vocês? Na parábola do semeador, Jesus fala de 4 tipos de solo. Só o primeiro. A palavra de Deus não entrou, não foi entendida e não produziu nenhum tipo de fruto. Nos outros 3, a palavra é recebida. Mas dos outros 3, os 2 primeiros, experimentam uma ação inicial, mas em algum momento ao longo do caminho abortaram a ação da própria palavra de Deus. Todo o ensino bíblico converge em algo. Aquilo que Deus começou, se não tiver interação do homem, interação não é nosso esforço e dedicação apenas, é inclusive utilizar os recursos que Ele disponibiliza. Isso pode ser abortado. Olha o que diz Hebreus 3, de 12 a 14. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Ele está falando com os irmãos na fé. Ele diz que o leve a se afastar do Deus vivo. Está falando de gente que já se aproximou de Deus, mas que corre o risco de se afastar. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo. Agora, observe isso. Se, olha o condicional, temos nos tornado, está falando de gente convertida. Se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. E se não guardamos, então o condicional diz que você deixa de participar de Cristo. Eu não vejo nenhuma necessidade de uma interpretação profunda, elaborada, porque o texto é claro. 1 Coríntios capítulo 15, se puder projetar isso também, versos 1 e 2. A Bíblia mostra que uma fé que não retém a palavra recebida, ela é vã. Olha o que Paulo diz, irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Não temos dúvida da conversão, receberam o evangelho, estão firmes. Ele diz, por meio dele, esse evangelho que vocês receberam no qual estão firmes, vocês também são salvos. Se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Ele está dizendo porque os que não retêm a palavra estão crendo em vão, estão enganando-se a si mesmos. Aliás, é o que Tiago diz, quem é ouvinte da palavra, não é praticante, está se enganando. Acha que está no time de Deus e vai ter uma grande surpresa no final. Quando eu olho para as Escrituras, eu percebo que nós temos uma responsabilidade e que a Bíblia mostra as consequências se nós nos eximirmos dessa responsabilidade. Hebreus 12, 16 e 17. Toma Esaú como exemplo e diz, e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Qual o exemplo que o Novo Testamento está trazendo aqui? Que nenhum de vocês seja como Esaú, que vendeu o direito de primogenitura. Hoje em dia, nós não temos direito de primogenitura literal para se preocupar. Agora, o que é que Esaú rejeitou? O propósito de Deus. Quando Deus faz uma aliança com Abraão e diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Paulo classifica isso falando aos Gálatas que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão, já estava falando da inclusão dos gentios, antes mesmo deles entenderem a aliança que Deus firmaria com o seu povo e a sua geração. Quando essa aliança é renovada, transmitida a Isaac, o que Deus está comunicando não é uma bênção qualquer, é o propósito que ele tem para realizar na terra. Quando chegaria o momento de Isaac comunicar isso, Esaú, apesar de serem gêmeos, havia nascido primeiro, tinha o direito daquilo. Mas por um prato de comida, por um prazer temporário, momentâneo, ele joga fora todo o propósito de Deus. Quando Deus usa isso como exemplo, está dizendo que eu e você não podemos, diante de prazeres momentâneos, ilusórios do pecado, jogar fora a nossa herança. Qual é a nossa herança? Ele está falando que alguém pode vender a sua herança em Deus. E dentro de todo o contexto de Hebreus, nessas afirmações recorrentes, já citei vários dos textos, obviamente ele está falando de salvação. Agora o texto continua, e aí de vez em quando alguém diz, não, Esaú era da velha aliança, não estava debaixo da graça, sim, mas está sendo usado como uma referência para os que estão debaixo da graça e não da lei. O versículo seguinte, eu vou ler agora do 18 ao 29,
Diz o seguinte: ora, vocês não chegaram ao fogo palpável, a ser todo o cenário que eu vou descrever nos próximos 3 versículos. É o momento que Moisés está no Monte Sinai, narrado em Êxodo 20, Deus falando com ele, o povo atemorizado. Ele diz assim: porque vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão e às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta, ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediam que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal se tocar o monte será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: eu estou apavorado e tremo. Ele pega esse cenário e diz: vocês, crentes da nova aliança, não chegaram naquele cenário da lei. Ele diz: pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a milhares de anjos. Vocês chegaram à Assembleia Festiva, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Alguém tem dúvida de que ele está falando aos convertidos em Cristo? E gente da nova aliança, não. Mas ele diz assim: tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Pois se os que recusaram ouvir quem divinamente os advertia da terra, velha aliança, lei, não escaparam, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a lei, a voz dele abalou a terra, mas agora, a nova aliança, ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Porque a graça tem que ser retida, porque ela pode ser comprometida. Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele não era no Velho Testamento, ele é. Toda a ideia bíblica é apresentada não só de forma que alguém pode comprometer sua salvação até o ponto de não ter retorno. Isso é exceção, não é o caso de todo desviado. Hebreus 6 fala de pessoas que chegaram a um ponto onde é impossível renová-los para arrependimento. Isso significa que já tinham se arrependido. O texto ainda vai dizer que eles foram iluminados, receberam o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, que ninguém pode ser sem novo nascimento, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e não apenas caíram, mas caíram a ponto de não poder ser restaurados. Olha o que Hebreus 10 nos diz, versículos 26 a 31. Porque se continuarmos a pecar de propósito, outras versões diz deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, outras diz o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, que é o contrário do sacrifício ou do perdão. Ele diz: resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Agora, de novo, ele vai fazer o paralelo, porque está escrevendo aos hebreus que conheciam a lei. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quero morrer sem misericórdia. Muitos pecados eram punidos com apedrejamento. Ele diz: porque rejeitou a lei. Agora é o que ele diz: imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Ele disse: se lá já morria sem misericórdia, numa aliança inferior, imagina aquele que calcou os pés, pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. Aí eu vejo alguns dizendo: não está falando de crente. Como é que foi santificado com sangue se não era crente? E no fim termina dizendo: ultrajou o Espírito da graça, pois conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Não é só quem não é povo dele. E horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Pastor, o senhor está tentando tocar o terror na gente? Finalmente você percebeu? A Bíblia fala a respeito de temor. Qual a necessidade de reter a graça e servir a Deus com temor? Se depois da graça eu faço o que eu quero, como alguns sugerem, e não existe nenhuma consequência. Se Jesus classificou o virar as costas para Deus como o maior pecado, como eu posso conceber a ideia de que, estando numa situação pior do que quando eu era incrédulo, eu continuo garantido? Obviamente, não quero que você saia daqui duvidando da sua salvação. Eu quero que você saia daqui disposto a interagir ainda mais com Deus e garantir essa boa obra que Deus começou, sendo aperfeiçoado. Se por um lado a Bíblia diz que Deus vai concluir, por outro ela diz que você tem que desenvolver interação, sinergia. E quando nós olhamos para essas advertências, eu acredito que isso traz
um peso ao nosso coração. Eu quero encerrar lendo um trechinho de um texto do pastor Carlos Alberto Bezerra, publicado, um livro dele publicado pela editora Vida, intitulado O Projeto Eterno de Deus. Eu vou dar só as referências, não dá tempo de parar e explicar. Quem conhece melhor o texto vai, o texto bíblico como um todo, talvez vai pegar isso de cara. Quem não pode depois, voltar a ouvir essa mensagem gravada com calma e analisar. Mas ele diz assim: não nos enganemos a nós mesmos, pois é possível, dar como Ananias, Atos 5:2. Desejar morrer como Balaão, Números 23:10. Sacrificar como Caim, Gênesis 4:3. Testemunhar como Demas, um dos cooperadores de Paulo, que segundo Timóteo 4:10 diz que amou o presente século e voltou atrás. Chorar como Esaú, Gênesis 27:38, ou que citamos, Hebreus 12:17. Tremer como Félix, governador romano, que ouvindo Paulo pregar o evangelho, a Bíblia diz que ele tremia, Atos 24:25. Servir como Geazi, servo de Eliseu, que se desviou, segundo Reis 5:20. Ter zelo por Deus como Israel, Romanos 10:2. Ser um discípulo como Judas, Atos 1:25. Participar do culto como Coré, Números 16. Abandonar Sodoma como a mulher de Ló, Gênesis 19:26. Fazer longas orações como os fariseus, Mateus 23:14. Profetizar como Saul, 1 Samuel 10:10. Ter numerosos discípulos como Teudas, Atos 5:36. Ter lâmpadas como as virgens, Mateus 25, de 1 a 13. Estar próximo do reino de Deus como o jovem rico, Mateus 19, de 16 a 22. Profetizar, expulsar demônios, fazer milagres em nome de Jesus, Mateus 7, 22, 23. E mesmo assim, está perdido. Quero que você se coloque em pé. Não estou dizendo em absoluto que uma pessoa que se desviou fechou a porta para si. A Bíblia fala de alguns que desviaram de tal forma a ponto de não ter retorno. Isso não significa que o desviado não tenha possibilidade de restauração. Tiago 5, 19 e 20 diz: meus irmãos, se alguém de entre vocês, da família da fé, se desviar da verdade, é daqui que sai o termo e o adjetivo desviado, se desviar da verdade, e alguém o converter, porque o desviado precisa de conversão tanto quanto o ímpio está afastado de Deus. Saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. O propósito da minha mensagem hoje, se por um lado é fortalecer os crentes para não comprometerem a salvação, tem também um outro propósito. É chamar os desviados ao entendimento do quão grande pecado é voltar as costas para Deus depois de conhecê-lo, mas saber que há lugar de arrependimento e de restauração. Pastor, eu voltei atrás, o que eu faço? Volte atrás de novo. Porque voltar atrás, depois de ter voltado atrás, é ir para frente como você estava indo. C.S. Lewis diz: se você está no caminho errado, voltar atrás significa progresso. E a gente pode aplicar isso ao desviado. Pastor, eu voltei atrás, e aí, por causa disso você vai se distanciar cada vez mais. Você pode voltar atrás de novo, que é pegar o caminho do qual nunca deveria ter se apartado. Alguns às vezes caem no engano de Satanás: não, eu já cometi o pecado imperdoável. Eu falei sim, com pecado imperdoável, tendo Deus como inimigo, você estaria aqui buscando restauração? É lógico que não. Embora a Bíblia diverte que é possível passar um ponto sem volta, nós não podemos cair no outro engano e no extremo de achar que qualquer um desviou, passou esse limite. Ninguém pode dizer em nome de outro com exatidão se o limite foi ou não atravessado. No entanto, nós podemos perceber o quanto Deus se afasta de alguém. Quando a Bíblia diz que Deus se afastou de Saul, Deus se recusava a falar com ele de toda e qualquer forma. E eu não entendo um crente que Deus está falando ao coração dele, ele senta sendo chamado de volta, mas deve ser só saudade. Deus não me quer de volta. E eu pergunto para alguns, depois de ter o coração endurecido pelo pecado, como é que você conseguiu sentir saudade? Normalmente a gente faz um convite, um apelo, um convite à salvação aqui, primeiro a quem nunca se decidiu por Cristo. E a gente sempre bota no bolo: você que desviou, pode vir junto. Hoje eu vou fazer o contrário. O meu apelo é primeiro a quem se afastou. E deixa eu dizer algo: desviado não é apenas alguém que deixou de estar nos cultos. É alguém que tem, depois do conhecimento de Deus, voltado para o pecado, independente se você frequenta ou não a igreja. Aliás, ninguém desvia da noite para o dia. Eu vi uma frase uma vez, fez muito sentido. A pessoa diz: o homem de Deus, a mulher de Deus não cai. Ele vai caindo, a queda é um processo.
A Bíblia fala do coração endurecendo pelo engano do pecado. E muitas vezes as pessoas não estão chegando o processo que já começou e para onde isso vai levá-los. É por isso que ninguém pode caminhar sozinho. Meus pais me ensinaram desde criança, a brasa fora do braseiro, ela se apaga, não ande sozinho. Porque o propósito de estarmos juntos não é apenas estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras, mas é também exortarmos uns aos outros para que o engano do pecado não entre nas nossas vidas. Talvez você não saiu da igreja, mas o Espírito Santo está abrindo seus olhos e você percebe que já iniciou um processo de se enredar de novo com aquelas coisas. E nós não estamos aqui para te julgar. Nós estamos aqui para te apresentar uma mensagem de esperança e de restauração. E eu quero encorajar você a um posicionamento. Talvez você diga, pastor, não me desviei, não abandonei, mas sinto que já estou entrando naquele terreno que dá para classificar e adjetivizar de estou na corda bamba. Cai, não cai. Você pode mudar isso. Enquanto eu gostaria que todos os que me ouvem aqui no culto presencial ou pela transmissão aproveitassem esse momento para orar e reafirmar o seu compromisso com Deus. Ter um posicionamento e dizer, Senhor, em momento algum eu quero banalizar a salvação e deixar de cooperar com o Senhor. Buscar os recursos da graça. O mesmo Jesus que diz para aquela mulher pega em flagrante adultério, eu não te condeno, também diz, vai e não peques mais. A graça não remove só a condenação do pecado que nós já cometemos, ela nos empodera para não pecar. Quando Judas diz que Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar, não coloca a responsabilidade só em Deus, mas mostra que Ele tem recursos que eu e você podemos usar. É por isso que Jesus nos ensinou a orar todos os dias, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. E que nesse momento você possa não só reafirmar seu compromisso, mas buscar graça e os recursos para permanecer firme, o que sozinho e no seu esforço você não vai conseguir. Mas enquanto você faz isso, eu quero estender um convite. Aqueles que se reconhecem, eu tenho me afastado, eu preciso de uma reconciliação. E para aqueles que estão aqui, eu me acompanho. Se você ainda não decidiu, nunca entregou sua vida a Cristo, e sente Deus chamando e quer tomar essa decisão, eu quero que você faça isso. Como diz o ditado antigo, usado principalmente pelos nordestinos, sabendo onde é que você está amarrando seu jegue. Jesus diz, vai construir uma torre, senta primeiro, calcula quanto custa, vê se você dá conta, porque senão é melhor você nem começar a me seguir, se não quiser manter o compromisso, o entendimento que isso envolve. E sabendo que depois de vir a Cristo deixá-lo é pior do que nem vir, que você possa tomar uma decisão dizendo, eu não só vou empenhar o melhor de mim, mas eu vou usar o melhor dos recursos divinos para nunca voltar as costas ao Senhor. Enquanto os demais oram, normalmente a gente pergunta, quem quer decidir Jesus ou reconciliar? Levanta a mão. Depois disso, a gente encoraja a pessoa a vir à frente. Hoje eu vou pular toda essa parte. Se você sabe que precisa de uma reconciliação com Deus, ou quer entregar sua vida a Cristo, eu quero que agora mesmo você saia do seu lugar e venha aqui para frente, nós vamos orar juntos. Pastor, vai fazer isso em público? Sim, mas é importante que você saiba que essa audiência não está julgando você, eles estão torcendo por você, eles estão orando em seu favor. É algo que nós esperamos um momento de celebrar. A nossa salvação, a eternidade da nossa alma é algo muito sério para que a gente brinque com isso. E se você entende que o amor de Deus está sendo derramado no seu coração, Ele está te oferecendo uma nova chance e quer recomeço, vem para cá, agora mesmo. Não precisa esperar mais nada, sai do seu lugar e vem para cá. Vou pedir que vocês vão chegando bem à frente, mas mantendo o distanciamento. Chegue. O livro de Hebreus diz, se ouvides a sua voz, falando da voz de Deus, não endureça o coração. Isso nos mostra duas coisas. Primeiro, Deus fala no coração. Deus falar com você não quer dizer que você necessariamente vai ouvir uma voz, mas você está sendo puxado, você sente atraído por Deus. Talvez sua cabeça esteja aí argumentando, a coisa não está tão ruim, mas seu coração está te apertando, vai lá, você precisa disso. Esquece o que sua cabeça está argumentando e atenda o seu coração. Segunda coisa, é que nós podemos resistir. Estevão, na sua pregação em Atos 7, fala à nação de Israel, vocês sempre resistem
o Espírito Santo. Deus não vai atropelar a sua vontade, mas Ele vai insistir no chamado. Às vezes a gente está aqui preocupado com o tempo, querendo terminar o culto, e eu sinto o Espírito Santo dizendo, insista. Tem mais gente precisando, insista. E eu quero estender a oportunidade. Aí eu posso fazer isso amanhã, é verdade, mas talvez você não possa. Você nem sabe quanto tempo tem de vida. Eu já vi muita gente protelar o seu concerto, a sua entrega de vida, e infelizmente não ter tempo para nenhum concerto depois. A Bíblia diz, hoje é o dia aceitável, hoje é o tempo da salvação. Salvação e reconciliação nunca é para amanhã, é para hoje. É aqui agora. Se houver mais alguém, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui. Para aqueles que nos acompanham pela transmissão, nós vamos pedir que você faça essa oração junto com essas pessoas que vieram aqui à frente. Se você quiser entrar em contato conosco, vai aparecer um link aí na tela, né? Um QR Code se você não estiver assistindo pelo celular. Se tiver, dá um print de tela. Entre no link depois para não distrair agora. Mas eu quero que aonde estiver, a sua transmissão já foi, estou assistindo a gravação. Ore nesse momento em que você está assistindo. Para vocês que vieram à frente, para você que vai orar à distância, eu quero lembrar que a Bíblia diz que nós temos que crer no coração e confessar com a boca. A fé tem que ser verbalizada. E é por isso que eu vou pedir a vocês que vieram à frente fazer uma oração em voz alta. Pastor, eu já sei como funciona. Eu já fiz isso antes, eu posso fazer eu mesmo. Você fica à vontade, se preferir, fazer do seu jeito. Mas em se tratando principalmente dos novos, a maioria diz, eu não sei como fazer isso, me ajude. Então o que eu vou pedir é que você repita a oração, frase após frase, depois de mim. Se depois de me ouvir, você entender que de forma sincera, com fé, honesta, você pode declarar isso como fosse de si mesmo e não só uma repetição. Então diga comigo, vocês que vieram à frente, Senhor Jesus, eu reconheço minha condição de pecador e que eu preciso do Senhor, o Salvador. Pela fé, eu me aproprio da tua salvação. Eu me arrependo dos meus pecados, de tudo aquilo que me afastou do Senhor. E eu invoco o teu nome, Jesus, a salvação que há no teu nome. Eu clamo não apenas o perdão, mas eu clamo por uma vida de sujeição ao Senhor. Eu entrego nas tuas mãos o controle da minha vida. E a partir de hoje, eu declaro que há um recomeço. Eu me aproprio da graça de Deus e da salvação plena que é em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Estenda as mãos na direção deles. Vamos nós abençoá-los. Espírito Santo, nós clamamos por proteção, por orientação, pela manifestação do teu poder regenerador. Nós falamos a manifestação do sangue de Jesus e a purificação dos pecados, orando que se cumpram na vida de cada um deles hoje as tuas palavras. Perdoados são os teus pecados. Nós oramos por recomeço debaixo da graça de Deus, da sabedoria do alto, da direção do Senhor. Nós oramos que eles sejam fortalecidos para essa caminhada e para esse novo tempo. E os entregamos aos teus cuidados, ao teu favor e à tua graça, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3. E eu quero ler com vocês os versos. Deixa eu escolher para não ler tanta coisa. Vamos começar no verso 9 e nós vamos até o 14. O texto sagrado diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa,
ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Verso 14, por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Pai, pedimos graça e favor do alto, pedimos que o Teu Espírito não apenas abra a nossa capacidade de entendimento, nos levando além daquilo que é natural, racional, humano, para aquele lugar de perspectiva e entendimento espiritual, mas nós oramos que a Tua Palavra trabalhe em nós, que ela produza resposta de fé, que ela produza entendimento e alinhamento prático e que ela de fato possa produzir na nossa vida aquilo que o Senhor tem planejado, desejado realizar em cada um de nós. Nós oramos por isso e Te agradecemos desde já, certos de que o Senhor fará algo, em nome de Jesus. Bom, o apóstolo Pedro está falando a respeito de uma promessa que nós temos. Essa promessa é sustentada desde o Antigo Testamento, né? E quando ele diz, nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, ele está fazendo uma referência a Isaías 65:17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Também no Salmo 60, em Isaías 66:22, no finalzinho já do livro, Deus diz, porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. Isso é tomado como uma promessa. E Deus só tem uma razão para fazer novos céus e nova terra. E diz, eu vou acabar com essa daqui. A Bíblia nos mostra que um dia, depois do dilúvio, Deus prometeu que não ia mais destruir a terra com água. Mas a Bíblia diz que os elementos ardendo se desfarão. Nós não sabemos exatamente como será, mas a Bíblia diz que esses céus e essa terra estão sendo entesourados, guardados para o fogo. Verso 7, né? A Bíblia diz, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. O apóstolo Pedro fala isso dentro do contexto do dilúvio, né? Ele diz, verso 5, de 2 de Pedro 3, acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nessa palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Eu sei que tem uns crentes que eles têm medo de ler o Apocalipse, alguns têm preconceito, outros simplesmente dizem, não, pastor, é só porque eu não entendo mesmo. Outros pensam, se eu deitar no chão e fingir de morto, talvez dê mais resultado do que ficar imaginando tudo sendo destruído. Mas a Bíblia fala de um juízo que virá. Fala do desfecho da redenção. E a redenção não é só para o homem, ela é para toda a criação. Então Deus vai resetar toda a estrutura da natureza e da terra no formato como eu e você conhecemos hoje. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que no meio de toda essa conversa, o apóstolo Pedro, dirigido por Deus, ele diz que uma vez que tudo assim será desfeito, quando a gente sabe como toda a história termina, qual é o desfecho de todas as coisas, ele diz, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Agora olha o verso 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Se você puder só mais uma vez, esperando e apressando
Pastor, qual é a diferença? Bom, a espera é a expectativa que tem que haver em cada um de nós, porque tudo aquilo que Deus falou vai se cumprir. Em Jeremias 1,12 ele diz, eu, Senhor, velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Não há a menor chance de que algo que Deus tenha dito não se cumpra. Aliás, as coisas não apenas vão se cumprir porque Ele falou. O Deus que é atemporal e já conhece tudo aquilo que vai acontecer, inclusive o que Ele mesmo se propôs a executar, Ele pode falar dessas coisas também antecipadamente. Né? A gente não precisa pensar só em termos de causa e consequência, porque Ele diz que faria, vai acontecer. Ele muitas vezes já fala antes o que aos olhos e a percepção dele está feito e realizado. Mas o que me chama a atenção é que, de alguma forma, eu e você somos chamados a ser não apenas espectadores, esperando que tudo aconteça. O texto diz que nós podemos esperar, mas nós podemos apressar a vinda do dia de Deus. A pergunta é, existe um dia determinado para que o Senhor volte, para que todas as coisas de fato sejam completadas? Muitas pessoas acreditam que existe um dia e hora determinado, porque Jesus, no Evangelho de Mateus, diz, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, a não ser o Pai. Então a turma pensa, já está agendado o dia e a hora. Na verdade, o Deus presciente sabe exatamente qual será o dia e a hora. Isso não significa que Ele agendou o dia e a hora. Porque se a Bíblia diz que nós podemos apressar, não pode ser que tenha uma data que está fixa e que ela não muda. Jesus disse que os dias da vinda do Filho do Homem seriam semelhantes aos dias de Noé. Então vamos lá. Quando é que o dilúvio veio? Quando a arca estava pronta. Quando é que o Senhor volta? Quando a arca estiver pronta. E se eu e você nos apressarmos em prepará-la, nós podemos apressar o dia da vinda. Se nós nos atrasarmos em prepará-la, nós podemos viver o processo inverso. Em vez de apressar, nós podemos adiar. Então, há um entendimento do que eu e você precisamos ter sobre qual é o nosso papel. Quando falamos da vinda de Jesus, é apenas esperar? É apenas suspirar, como diz o livro do Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aliás, essa expressão maranata do aramaico, que significa Nosso Senhor vem, ela era muito usada pela igreja. E nós precisamos entender que essa expectativa da igreja não colocava a igreja como muitos se comportam hoje, ou como outros acusam quem espera a vinda de Jesus, acusam injustamente, como se a gente não tivesse compromisso com o trabalho. Existe uma linha de pensamento entre muitas pessoas, até porque alguns crentes deram motivo para isso, de que a coisa funciona mais ou menos assim. O crente que está falando da vinda de Jesus é porque desistiu de tudo, está esperando Deus fazer. Isso não é o conceito bíblico. Deus nunca disse que a gente deveria só esperar. Ele disse que a gente deveria apressar. Então a gente tem participação e não deveríamos ser só espectadores. Aliás, eu costumo dizer, quem realmente entende o que é a vinda do Senhor e como cooperar com Ele, normalmente diferente do que dizem, são os crentes que trabalham. O apóstolo Paulo que diz, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador. Ele não usava a expectativa da vinda do Senhor para sentar de forma passiva esperando. Ele diz, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Quem realmente entende, sabe que tem que interagir, ele vai apressar. A pergunta é como podemos fazer isso? Como podemos apressar a vinda do dia de Deus? Eu acredito que algumas coisas que nós precisamos entender. A própria disposição de pregar o Evangelho, de expandir o reino de Deus, o que só acontece por meio da pregação, levando as pessoas à conversão, é parte do processo. Mas nós precisamos entender o que é que nós precisamos fazer também no ambiente espiritual para cooperar com a vinda do Senhor. E algo que Deus tem trazido ao meu coração, eu já toquei nesse assunto apenas de uma forma superficial, como um de 3 tópicos de uma mensagem que eu preguei 1 ano e meio atrás aqui. Aliás, eu fiz uma promessa, eu tenho cumprido essa promessa. Prometi aqui à igreja 2 coisas. Falei, primeiro, vocês vão me ver jejuar como nunca viram antes. Segundo, eu vou perturbar vocês com o assunto. Porque eu acredito que não diz respeito apenas à instrução. A gente precisa provocar fé, a gente precisa provocar resposta. E, obviamente, por meio do ensino da palavra, nós podemos chegar a esse lugar de entendimento.
Então eu quero que você vá comigo para o Evangelho de Lucas, no capítulo 5, e que a gente possa ler junto aí, a partir do verso 33 até o 35. O texto diz assim: então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naqueles dias, eles vão jejuar. Então vamos fazer uma pausa aqui. Um grupo de pessoas, outros evangelhos sugerem, que foram os discípulos de João que fizeram isso. Eles vêm com um comentário: olha, tem dois times aí que estão mandando forte, intenso no jejum. Os discípulos de João, uma referência a João Batista, e os fariseus. Os fariseus, nós sabemos que eles jejuavam 2 vezes por semana. Lucas 18:12, Jesus fala de um fariseu, sobe ao templo para orar, e ele se orgulha de jejuar 2 vezes por semana. Quando era garoto e lia isso, eu achava que era só ele. Quando você vai estudar história, a tradição mostra que os fariseus jejuavam às segundas e às quintas-feiras. Então isso era parte de um movimento coletivo. Tanto que por conta da orientação de Jesus, quando vocês forem jejuar, não façam como os hipócritas, a Didaquê, que é o documento histórico mais antigo que nós temos em termos assim de um catecismo de orientação aos novos na fé, orientava os crentes do primeiro século a jejuar em dias diferentes dos fariseus para não serem confundidos com eles. Então, esses cristãos eram orientados a jejuar na quarta e na sexta-feira. John Wesley, no movimento de resgate das disciplinas espirituais, de uma chamada do povo ao avivamento, ele decidiu resgatar essa orientação da Didaquê, ainda que não fosse uma determinação bíblica. Ele dizia: se os crentes faziam isso no início, nós não vamos perder nada fazendo isso. Aliás, John Wesley não ordenava ninguém ao ministério que não jejuasse toda quarta e toda sexta. Ele simplesmente dizia: eu me recuso a estabelecer no ministério ou reconhecer como um pregador alguém que não jejue esses 2 dias por semana. Então, nós temos 2 grupos que eram intensos no jejum. Eu não sei se os discípulos de João, porque era um movimento historicamente falando mais recente que dos fariseus, se eles não jejuavam ainda mais para aparecer em primeiro lugar. Mas alguém chega para Jesus e diz: ó, esses 2 times, os caras jejuam para caramba, mas seus discípulos comem e bebem. Eu lembro de um médico uma vez falando isso para minha mãe. Falou: olha, vocês crentes não fumam, não bebem, mas come. Comem, que é um negócio fora do comum e da curva. Qual o propósito de um comentário desse que fizeram a Jesus? Então você imagina alguém se dirigindo a um pai ou uma mãe, dizendo: olha, os filhos de fulano são a bênção, os filhos de Beltrano são comportados, os filhos de Cicrano conhecem limite, mas os seus. Por trás desse mais os seus, a pessoa não está só criticando o comportamento dos filhos, mas está responsabilizando os pais. E a culpa é de vocês que não se posicionam. Então, naquela cultura, atacar o discípulo já era atacar o mestre, mas fazer isso diretamente ao mestre era uma forma de responsabilizar. É o Senhor que não está ensinando eles a jejuar. E é nesse momento que Jesus dá uma resposta que, para mim, ela é clara e indiscutível, no sentido de colocar o jejum como uma prática da nova aliança. Eu vejo muita gente falando: isso é coisa do Antigo Testamento, isso é coisa da lei. Mas Jesus diz: olha, os convidados para o casamento não podem jejuar enquanto o noivo está presente. Dias virão em que o noivo será tirado. Do que é que Jesus está falando? Em todas as parábolas de Jesus, em todos os evangelhos, sempre que Jesus falou do noivo, era uma alegoria, uma referência a si mesmo. Então Jesus disse: enquanto eu estou junto, não vai rolar o jejum. Mas quando eu for tirado, eles vão jejuar. Ele garantiu isso. Isso foi uma determinação sobre a vida dos seus discípulos. Quantos discípulos de Cristo temos aqui? Então está valendo sobre você o que Jesus falou. Eles vão jejuar. Fala para alguém perto de você e fala assim: eles vão jejuar. Como se não fosse de você que você estivesse falando, Então, o Senhor Jesus garantiu que isso aconteceria. A partir de que momento? A partir do momento em que o noivo fosse tirado. Então Jesus está dizendo: depois da minha morte e ressurreição, quando eu for assunto elevado aos céus, durante todo o tempo da minha ausência,
E normalmente a gente só para pensar que a saída do noivo determina o início do jejum. Mas o que a gente não para pensar é o assunto que nós queremos discutir sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus é apresentada como a vinda do noivo para o casamento. O maior evento no calendário de Deus é um casamento. E nós estamos esperando ele acontecer. É quando o noivo regressará para a igreja, a sua noiva. E nós teremos o que a Bíblia chama de as bodas do Cordeiro. Então Jesus está dizendo que o noivo se ausentaria e durante o tempo da sua ausência seria um tempo de jejum. Isso significa que quando ele voltar, o jejum acabou. Então o jejum não só é para agora, como ele tem prazo de validade. Vai ter uma hora que termina. Quando o Senhor voltar e nós tivermos as bodas, a Bíblia diz que vai ter mesa arrumada, que o próprio Senhor vai nos servir. Aliás, ele disse para os discípulos na última ceia, eu não beberei de novo do fruto da vide, até que de novo aquele dia no reino do meu Pai, eu volte a beber com você. Eu não sei exatamente qual vai ser essa dinâmica de comer com ele no seu regresso, porque em algum momento parece que a comida deixa de rolar. Paulo diz sobre o estômago que Deus fez para receber os alimentos para ser digerido no estômago, mas ele diz Deus vai destruir tanto um quanto o outro. Então parece que é hora de comer agora e que em algum momento nós também não vamos poder fazer isso. Mas a Bíblia está sinalizando que o jejum tem prazo de validade. O que normalmente a gente não para pensar é, será que de alguma forma há uma relação com apressar a vinda do dia de Deus e a prática do jejum? Então eu gostaria que a gente pensasse algumas coisas sobre a temática da vinda de Jesus, que é assunto para a conferência, né? E eu queria que a gente pudesse enxergar um pouco da relação que essa prática e essa disciplina espiritual tem com o que nós estamos querendo conversar. Quando falamos a respeito da vinda de Nosso Senhor, algo que nós não podemos negar é a declaração do apóstolo Pedro lá em Atos, no capítulo 3, dos versos 19 a 21. O apóstolo Pedro pregando, ele diz assim, arrependam-se, pois, eu vou ler na NVI, voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso, outra tradução diz de refrigério da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, outra tradução diz, envie ele o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que. Você pode repetir isso comigo? Diga até que. Até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Em outras traduções, nós lemos, é necessário que os céus o contenham, traduzindo, segurem para que ele não volte,